Já o São Paulo viu ontem Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, escapar de uma suspensão de 120 dias. Numa votação apertada de 120 votos contra a punição, contra 118 a favor da punição, dá para dizer que ontem escapou e não será suspenso, não vai ficar fora da presidência do Conselho Deliberativo. Ontem, que é alvo de um inquérito policial por suspeita de falsidade ideológica e ainda responde a um processo interno na comissão de ética. Já Tietê está de saída do Vasco, atleta que é pretendido por outros clubes desde a primeira janela de transferências no Brasil. Há quem garanta que ele até já retirou seus pertences no centro de treinamento Cruz Maltino. Hora de falar sobre o futuro de Gabigol. Situação muito curiosa, a do atacante que é do Cruzeiro, mas está emprestado ao Santos. Coisa de 3 semanas atrás, um monte de torcedor do Santos defendia que ele fosse devolvido ao Cruzeiro. Fase ruim, condição de reserva, o Neymar virou titular, o Cuca entendeu que não dava para jogar com Neymar e Gabigol. Ainda que naquela oportunidade o Gabigol tivesse o melhor número de gols e assistências. Pois bem, o Neymar foi convocado para a Copa, deixou de jogar as últimas partidas por conta de um problema na panturrilha e o Gabigol foi para férias no período de Copa do Mundo numa fase bastante legal. Nos últimos 4 jogos foram 5 gols marcados e mais 2 assistências. Diante disso, o Gabigol é o principal artilheiro do Santos na temporada, são 14 gols em 27 jogos e é também o cara com mais passes para gol, são 7 assistências, 21 participações em gol em 27 jogos. E aquele torcedor que lá atrás, torcedor do Santos, pedia a devolução do atleta, agora se preocupa com o futuro do atacante. O Gabigol pode ficar para 2027? Quero começar contando que no contrato de empréstimo gratuito entre Cruzeiro e Santos não há nenhuma menção a um valor fixado para compra. Isso teria que ser debatido no fim da temporada. Mas o que hoje torna Gabigol muito distante do Santos tem a ver com salário. Os vencimentos do Gabigol no Cruzeiro giram na casa dos R$3.450.000 por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. O Santos paga apenas, entre aspas, R$1.250.000, os outros R$2.200.000 ficam sob responsabilidade do Cruzeiro. Difícil imaginar que o Santos tenha capacidade para assumir todo esse salário para a próxima temporada. Para completar a informação do Cruzeiro, o Rojas, lateral esquerdo, que pertence ao Racing, ficou mais perto de virar reforço do time cruzeirense, negociação na casa dos US$ 6 milhões ou R$30 milhões. Primeira oferta do Cruzeiro na casa dos US$ 5 milhões foi recusada. O Rojas tem feito força para trocar o Racing pelo futebol brasileiro e a tendência é que esse acordo saia muito em breve. E Vitor Sá vai jogar no São Paulo? O tricolor está em busca de reforços, já havia contado para vocês com exclusividade no último domingo que Domingos Duarte, zagueiro português, é alvo de uma negociação. Outra tratativa do tricolor é com o Vitor Sá, atacante brasileiro de 32 anos de idade que não teve seu contrato renovado no Krasnodar. Ele até recebeu a oferta para permanecer na Rússia, mas pretende jogar no Brasil. E a opção pelo São Paulo passa por uma questão familiar. Ele, o pai e toda a família são extremamente são paulinos e eles têm feito força para que o acordo com o tricolor aconteça. O grande problema é financeiro. A ideia do Vitor Sá é retornar ao Brasil com cifras parecidas às que tinha no Krasnodar. Vencimentos acima de R$1 milhão por mês. O São Paulo não precisa comprá-lo, é um jogador livre no mercado, mas tenta fazer com que ele aceite uma redução do seu salário para que se encaixe dentro da realidade difícil financeira do São Paulo. O atleta também conversa com outros clubes, chegou a ser especulado no Corinthians, no Vasco, na Gama e no Botafogo. São Paulo tem como trunfo essa questão da vontade dele e especialmente do pai em ver o Vitor Sá vestindo a camisa tricolor. Só para completar em relação ao São Paulo, registrar que a Justiça determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal de todos os investigados pelo esquema clandestino de exploração de camarote lá no Morumbi. Dessa maneira, Júlio Casares, Mara Casares, Douglas Schwartzman, Márcio Calomagno e Rita de Cássia Adriana Prado, toda uma pessoa só. Rita de Cássia Adriana Prado, todos esses que eu citei terão suas quebras de banco e fiscal, que terão seus sigilos bancário e fiscal quebrados, porque a Justiça segue investigando aquela operação que deixou a imagem do São Paulo bastante mal na temporada passada. O Botafogo está tentando dar chapéu no São Paulo em relação a Domingos Duarte. Contei para vocês em primeira mão nesse domingo
que o zagueiro de 31 anos de idade, português que pertencia ao Getafe, está de saída do clube espanhol e negocia com o São Paulo. Pois bem, nas últimas horas o Botafogo entrou em contato com o staff do atleta, oferecendo um pouco mais do que o tricolor. Vale a lembrança de que, por não ter mais vínculo com o Getafe, basta ao clube brasileiro ou do exterior se acertar em relação a salários, direitos de imagem e luvas para ter o bom defensor. Domingos Duarte foi titular absoluto do Getafe, que teve a terceira defesa menos vazada do Campeonato Espanhol na última temporada, 38 jogos e 38 gols. Somente Barcelona e Real Madrid sofreram menos gols. E esquecendo da melhor parte. No São Paulo, há tranquilidade em relação à concorrência com o Botafogo. Isso porque antes de pensar em contratar atletas, o Fogão vai precisar resolver um transfer ban de 287 milhões de reais. É que o clube já foi punido em 4 contratações que não foram pagas. E a soma desses 4 negócios que causaram transfer bans, ou seja, impedimento de inscrição de atletas, esses 287 milhões de reais precisam ser pagos antes que o Botafogo volte a registrar jogadores. As dívidas se dão pelos 120 milhões de reais que o clube deve pelo Almada, 85 milhões de reais pelo Santi Rodrigues, 48 milhões de reais pelo Juan Cruz e 34 milhões de reais pelo Arthur. Domingos Duarte é o novo alvo do São Paulo para a zaga, informação que eu contei em primeira mão aqui no YouTube na tarde e noite desse domingo, enquanto voltava de Budapeste. O zagueiro português de 31 anos de idade não renovará seu contrato no Getafe, onde foi titular absoluto e líder da terceira defesa menos vazada do Campeonato Espanhol. O Getafe terminou o ano com 38 gols sofridos em 38 partidas. Somente o Real Madrid, com 35 jogos, e o Barcelona, com 36 gols sofridos, foram menos vazados do que o time do Getafe. Por opção do Domingos Duarte, ele entendeu que era hora de buscar novos rumos. E apesar de ter propostas do exterior, ele gostou da ideia de se transferir para o São Paulo. Dorival Júnior e Rafinha deram aval à negociação e as tratativas agora estão relacionadas à questão financeira. Salários e luvas, o fato dele estar livre no mercado se enquadra aquilo que o São Paulo busca em relação a reforços. Tricolor que busca 2 defensores depois de perder o Dória, que pediu para rescindir o contrato, e também o Arboleda, que segue afastado. Para completar, registrar e contar um pouquinho sobre o Domingos Duarte, atleta que esteve no La Coruña ao lado de Pablo Mari, também defendeu o Granada e o Getafe. Seu clube inicial, onde ele se tornou jogador de futebol, foi o Sport. Para completar, em relação ao São Paulo, registrar que a derrota para o Remo, por 1-0, nesse domingo fez o tricolor cair para o 8º lugar, e é nessa posição que o São Paulo ficará ao longo da pausa para a Copa do Mundo, só 25 pontos conquistados, 5 de vantagem para o Vasco, que é hoje quem abre a zona do rebaixamento. E o São Paulo pode contratar Paulo Henrique Ganso, e o volante Nilton do Botafogo interessa. 2 especulações que surgiram ao longo da semana. Antes de gravar esse vídeo, conversei por WhatsApp com a fonte do Departamento de Futebol do São Paulo e quero trazer todos os bastidores dessa história. Primeiro, em relação a Paulo Henrique Ganso. Você vai lembrar que assim que surgiu a especulação, no dia em que o São Paulo se classificou contra o Boston River, troquei mensagens com o dirigente do São Paulo e ele falou: se o Ganso já tem algo fechado com alguém, não é com a gente. Pois bem, ao tomar conhecimento de que o meia está de saída de graça do Fluminense, houve uma reunião interna com o Rui Costa, Dorival Júnior, Rafinha e outras pessoas do departamento de futebol. Vale a pena ou não investir no Ganso? O tricolor desistiu de abrir conversas, de iniciar uma relação por conta de 2 motivos. Primeiro, a idade do Ganso, 36 anos. E as últimas experiências do São Paulo com veteranos não foram bem sucedidas, é só lembrar os casos de Oscar e Lucas Moura. O salário do Ganso também não é uma facilidade. Apesar de o Flu topar negociá-lo de graça, haveria necessidade de assumir os 700 mil reais por mês a que tem direito o Paulo Henrique Ganso no tricolor carioca. Diante desse cenário, São Paulo descartou a contratação do meio-campista, que já havia feito em outros tempos sucesso pelo São Paulo. Em relação a Nilton, volante revelado na base do Botafogo, viveu bons momentos na temporada passada, nessa temporada perdeu um pouco de espaço, especialmente depois da troca no comando técnico. E diante desse cenário, o Nilton foi oferecido ao São Paulo. O tricolor gosta do nome, entende que pode ser um acréscimo
para essa função de primeiro volante. São Paulo também concorda em pegá-lo por empréstimo, aceitando uma obrigação de compra, mas falta que São Paulo e Botafogo se acertem em relação ao valor dessa obrigação de compra. O tricolor gostaria de ter essa obrigação por 3 milhões de euros. O Botafogo exige 5 milhões de euros se houver um entendimento entre as partes. O acordo será selado. Hora de falar sobre a seleção brasileira. Estão definidos os números dos atletas para a Copa do Mundo. E como já era de se imaginar, Neymar vai vestir a camisa 10. O Neymar ficou com a 10, o Vinícius Júnior, que usava 10, voltou a ser 7 e o Rafinha passou a vestir a camisa 11. O Matheus Cunha, quem herdou a 9. Quero contar para vocês do 1 ao 11 os números escolhidos pela CBF. Na teoria, se tivesse todo mundo à disposição, imagino que essa seria a seleção de Carlo Ancelotti, com Alisson no gol, vestindo a 1, Wesley 2, Gabriel Magalhães 3, Marquinhos 4 e Alexandro 6. Casemiro 5, Bruno Guimarães 8, Vinícius Júnior 7, Neymar 10, Matheus Cunha 9 e Rafinha com a camisa 11. Importante contar que a seleção brasileira se despede do Brasil nesse domingo com um amistoso diante do Panamá, no Maracanã. Expectativa de casa absolutamente abarrotada, a seleção que joga com o seu time titular, exceção aos 2 zagueiros, o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, que estavam jogando aqui em Budapeste a final da Champions. Importante registrar que antes da abertura da Copa, o Brasil ainda faz mais um amistoso em território americano contra o Egito. Registrar que perguntaram ao Carlo Ancelotti se ele convocaria o Neymar, sabendo que o atacante tem uma lesão de grau 2 na panturrilha. A resposta do italiano foi bem interessante. Abre aspas, se minha avó tivesse rodas, ela seria um carro. Faz sentido. Só para completar, registrar também que o Ancelotti foi perguntado sobre o que espera em relação à parte física do Neymar. Abre aspas para o técnico da seleção. O Neymar está trabalhando bem, está animado. Pensamos que ele pode se recuperar para a primeira ou segunda partida da Copa. Não temos dúvida de que não vamos trocar ninguém. Posicionamento oficial do treinador da seleção, acabando com qualquer especulação de que o Neymar poderia voltar das Copas sem entrar em campo.